Boa tarde a todos. Nessa semana a gente vai mudar um pouco, né, o estudo, né, da matemática. Agora a gente vai começar a trabalhar com o que a gente chama de expressões algébricas, que além de números, né, a gente vai começar a trabalhar com letras também. Então, nós temos aqui uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica é quando você tem uma soma ou subtração ou um termo onde aparecem letras e números. Então, pode ser formada só por letras também ou só por números. Então, eu tenho um exemplo aqui de um retângulo. Nesse retângulo, nós temos que dois lados medem A e tem esses dois lados que medem B, ou seja, eu não sei a medida desses lados. Então, nós vamos encontrar o perímetro. O que é o perímetro? É a soma desses lados, do contorno do retângulo. Então, somando o contorno do retângulo, para a gente encontrar o perímetro, nós vamos pegar esse lado que mede A, mais esse que mede A, esse lado mede B, mais esse que mede B. Então, se eu tenho duas vezes a letra A, eu posso dizer que somando os dois eu vou ter 2A. Se eu tenho dois lados vale B, somando eu tenho 2B. Ou seja, quando eu somo um lápis mais um lápis, eu tenho 2 lápis, certo? Então, na expressão algébrica, a gente sempre lembra disso e que a gente só pode juntar aquilo que são coisas semelhantes. Partindo da expressão algébrica, nós vamos calcular o valor numérico desta expressão. Ou seja, em uma expressão algébrica, nós temos uma parte numérica, que é chamada de coeficiente, e as letras são chamadas de variáveis. Variáveis por quê? Porque elas podem ser substituídas por números. Então, no caso aqui, eu tenho uma expressão algébrica 3AB. Certo? Onde o coeficiente é o 3, que é a parte numérica, e as variáveis são A e B. Esse valor de A pode ser substituído por um número, assim também como o valor de B. Então, pegando lá aquele perímetro do retângulo que nós encontramos, nós temos essa expressão algébrica, 2A mais 2B, sendo que esse A vale 2 e o B vale 3. Então, substituindo esses valores por essas letras por esses números, nós vamos encontrar aqui um valor numérico, vai ficar apenas número. Então, se eu tenho 2A, é como se eu escrevesse aqui 2 vezes A. Quanto vale o A? Vale 2. Então, ao invés de ser 2A, vai ser 2 vezes 2. A mesma coisa aqui. 2B. No lugar do B, eu vou colocar o 3, porque ele vale 3. Né? Então, eu tenho 2 vezes 3. Efetuando as operações, nós temos 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Somando, eu tenho aqui o valor numérico dessa expressão algébrica, que é 10. Partindo da expressão numérica, nós temos agora a adição de termos algébricos e a multiplicação. Na adição ou a subtração, né, a gente tem que primeiro verificar os termos que são semelhantes. Eu só posso juntar termos que são semelhantes. No caso, eu tenho 3A mais 7A menos 4A mais 6A. Todos são semelhantes, porque todos têm a mesma variável. Logo, eu posso fazer o quê? Vou somar os coeficientes. Então, eu tenho 3A mais 7A, 7 mais 3, 10. Logo, eu tenho 10A. 10 menos 4, eu tenho 6A. 6A mais 6A, eu vou ficar com 12A. Se fosse para eu somar 4A mais 2B mais 3A mais 5B.
Então, nesse caso, eu tenho que somar. Então, primeira coisa, eu vou agrupar os termos que são semelhantes. Então, eu vou juntar 4A com o 3A, que são semelhantes porque tem a mesma variável. E eu vou agrupar 2A mais 5B, porque os dois têm a mesma variável, então logo eu posso juntar os dois. 4A mais 3A, 4 mais 3, 7. Mais 2B mais 5B. Então, eu vou somar os coeficientes. 5 mais 2, 7. Então, logo eu tenho 7B. Na multiplicação de termos algébricos, nesse caso, eu vou multiplicar os coeficientes e vou multiplicar as variáveis. Então, aqui eu vou multiplicar o 2 vezes 7 e vou multiplicar o A elevado a 2 vezes o A. Então, 2 vezes 7, nós sabemos que é 14. A vezes A, isso aqui é uma multiplicação de potência onde a base é a mesma. Então, se o número não tem expoente, ele vale 1. Multiplicando potência onde a base é a mesma, eu vou repetir a base, que é a letra, e vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, multiplicação de potência de mesma base, não pode esquecer. Eu vou repetir a base, somar os expoentes. Então, logo eu tenho 14A elevado à terceira potência.